E aí, pessoal que acompanha o canal Mania de Xadrez, tudo certo com vocês? Vou dar prosseguimento aqui às análises das partidas que aconteceram no Sexto Aberto de Marabá. E hoje eu estarei analisando a terceira partida que eu joguei contra o jogador Adriano de Jesus Silva Cunha. E ele tem 1995 de rating. Nessa partida, eu joguei de pretas, ele jogou de brancas. Já é a segunda partida que eu joguei de pretas no torneio. E aí ele deu início à partida com cavalo F3, eu respondi novamente com cavalo F6, e ele veio com D4. Aqui eu respondi esquema padrão, de uma parecida com uma eslava, né? E joguei E6. Ele veio com bispo G5, mais ou menos parecido assim com o ataque torre, ataque Trompovski, que inclusive eu estava utilizando nas partidas passadas, né? E aí eu fui para a ideia de D5. Tá meio parecido com uma eslava até agora. Lances normais, lances padrão. Ele protegeu e eu ataquei o centro com C5. Ele jogou um esqueminha triangular, né? Parecido com uma eslava invertida aqui, como se eu estivesse jogando de brancas, mas com um tempo a menos, uma estrutura assim parecida. E aí eu desenvolvi para cavalo E7 e ele desenvolveu também para cavalo D2. Protegi o bispo. Eu fiquei na dúvida se eu colocava o bispo para D6 ou para E7. Nesse caso eu escolhi E7 mesmo porque em algumas linhas ele toma e aí os peões aqui de F aqui meu poderiam ficar dobrados assim. E aí eu estava querendo evitar esse tipo de complicação. E aí ele jogou bispo para D3, eu roquei e ele rocou. Aqui está faltando só eu desenvolver meu bispo. Eu vou tentar resolver isso o mais rápido possível. E por isso eu joguei B6, o mais rápido possível. Para tentar afianquetar meu bispo pela casa B7, né? Que até lances normais, lances de abertura, né? Lance de desenvolvimento. Ele trouxe a torre e eu coloquei meu bispo em B7. Aqui foi o primeiro momento que eu percebi que talvez meu oponente estava um pouco sem plano. Eu entendi a ideia dele, que ele estava querendo voltar o bispo para fazer um ataque na ala do rei, fazendo o canhão, né, com o bispo e a dama. E só que eu achei que talvez tenha sido um pouco prematuro, ou então fácil de defender também, né? Eu trouxe a torre já com a ideia de que futuramente, se ele consegue eliminar esse cavalo, eu já consigo colocar o meu cavalo em F8. E aí não tem mais esses temas de ataque, né? E aí ele fez esse canhão, né, com o bispo e com a dama. E aí eu questionei o bispo dele. Ele tem a opção de tanto colocar o bispo aqui para o bispo para F4, quanto voltar o bispo aqui também. Ele resolveu manter a pressão, colocando o bispo para H4. E aí eu trouxe a torre já ameaçando uns temas aqui de descoberta na dama dele. Claro que não tem diferença agora se eu tomar, porque ele pode tomar com peão de E. Mas futuramente, quem sabe, tem alguns temas na dama dele surgindo, né? De descoberto. E aí ele voltou o bispo. Aqui, nesse momento que ele voltou o bispo, eu senti que é a hora de colocar minhas peças para frente, né? Porque geralmente quando o seu oponente faz um movimento que é defensivo, ou então passivo, ou então que não muda tantas essas coisas assim, não te traz uma ameaça séria, eu senti que era o momento de colocar as minhas peças para cima, né? E por isso eu joguei 4. Não, não me preocupando, ele dobraria meus peões e tentaria atacar. Aqui meu cavalo, como seguiu na partida, né? Aqui não tem muitas maneiras de defender. Na verdade, eu acho que só tem uma maneira, porque caso eu jogue cavalo F6, eu estava com medo de ele seguir com esse plano aqui, e aí esse peão fica muito difícil de ser defendido. Por isso, eu segui com F5. Aqui, geralmente nessas estruturas, sempre tem um F3 que pode chegar rompendo com essa estrutura, e é característico desse tipo de posição, é temático. Eu imaginei que ele faria em algum momento.
E ele não fez, e eu tentei lutar contra essas ideias. Ele jogou dama para B3 e eu já comecei a lutar contra essas ideias. Nessa posição, eu pensei o seguinte: eu poderia jogar bispo, bispo para F6 ou então bispo para G5. Eu escolhi bispo para G5 justamente para lutar contra as ideias dele de F3, porque caso ele faça F3, já tem um peãozinho dele caindo. E ainda mais que também tem um cavalo ali que pode ser tema de algum ataque também, né? Ele trouxe a torre, já protegendo o cavalo dele, que pode ser tema de algum ataque. E aqui eu tirei minha dama também, um lance profilático, né? Porque a torre ela estava fazendo um raio-x aqui, essa coluna pode ser aberta em algum momento. E eu tirei a minha dama para sair de algum tema também. Ele trouxe a torre, e aqui um dos meus planos é tentar avançar em algum momento esse peão. Só que eu achei que ainda estava muito prematuro para fazer isso. Primeiro porque não dá para avançar, porque a dama dele está cravada, tá cravando meu peão. E segundo porque é, eu acho que minhas peças ainda têm que estar um pouco melhores posicionadas para fazer esse tipo de rompimento no centro. Então, eu trouxe a minha torre, posicionei melhor a minha torre, né? Porque em algum momento essa coluna pode vir a abrir. Ele tirou o cavalo, recuou o cavalo, e eu tirei o meu rei para H8 para sair de uns temas de descoberto aqui nesse peão e ter uns temas de avanço aqui também em algum momento, né? Ele já esperando que eu fosse fazer esse avanço para romper no centro, ele colocou aqui a torre dele em D2. E aqui eu percebi que eu poderia ter um pequeno ganho estratégico. Porque é o seguinte, se eu tomo aqui de peão, esse peão dele não pode tomar porque senão a torre dele cai. Se eu tomo de peão e ele toma de torre, eu ganho essa fortíssima casa aqui para o meu cavalo e futuramente eu até posso conseguir plugar ele aqui em D3. Então, ele é meio que obrigado a capturar com o peão de C. Mas nesse tipo de caso, eu já consigo uma iniciativa aqui. Por quê? A minha torre de C já está controlando a coluna de C. E é muito difícil ele combater de cara, porque as torres deles estão meio assim descoordenadas. Então, eu primeiro joguei bispo para D5. E aqui eu percebi uma coisa. Ele jogou dama 4 e eu joguei torre para C4. Aqui ele não pode capturar o peão, porque senão ele perde a dama dele. Percebam que a dama dele fica sem casa. Aqui o cavalo controla, aqui o bispo controla, aqui a torre controla. E aqui o bispo controla também. Então foi uma perca de tempo e eu consegui ganhar iniciativa no jogo, né? Ele teve que recuar a dama e eu dominei aqui a coluna C por completo. Aqui ele jogou dama para H5. Nesse momento, eu pensei que ele iria tentar combater as minhas ideias na ala da dama e esquecer um pouco a ala do rei, mas ele tentou um contra-jogo na ala do rei. E eu fui para meu ataque na ala da dama. Esse lance meu de dama B4, ele não tá. A minha ideia, no caso da partida, não foi atacar esse centro aqui, esse peão de B2. Foi tentar criar algum tema nessas torres que eu achei que estavam muito soltas e que poderiam ser algum tema de ataque no futuro. Então ele veio pro contra-jogo dele na ala do rei, né? Eu tive que tirar meu bispo, tirei meu bispo para F6 e ele veio com umas ideias de sacrifício, né? Aqui eu acho que eu tenho uma imprecisão aqui, a máquina fala que é uma imprecisão, que foi colocar o meu rei para H7. Eu estava um pouco na vantagem e esse lance da igualdade permite um contra-jogo dele com G4 que eu percebi logo depois. E percebam que eu sou praticamente obrigado a tomar, porque a dama dele está sem casa, mas eu não posso jogar o lance G6 que eu queria fazer porque cai em H6. Então eu tomei, ele tomou. E aqui eu percebi que esse peão estava muito fraco e poderia ser tema de ataque, né? Então foi meio que obrigado a tentar achar alguma forma para tentar outra peça defender esse peão.
Então, primeiro eu joguei torre C1, e ele protegeu, né? Porque se ele tomasse, ia ficar muito ruim para ele, porque o cavalo fica trancado, o bispo também está sem casa, e ele ficaria muito chata a situação, essa posição para ele. Ele fez o certo que eu esperava, que é dama D1, ele não cedeu a última fileira, e eu voltei o bispo, para tentar colocar o cavalo no lugar do bispo, cavalo em F6. Ele fez esse ataque com H5, e no momento que o que ele está ameaçando? Ele está ameaçando G6, entrar com a dama. Ele está ameaçando G6. Vamos supor que eu faça qualquer outro tipo de lance aqui. Ele pode fazer G6 e ganhar uma iniciativa, porque a dama e o bispo dele estão atacando esse peão meu. E eu não posso também tirar direito meu rei para essa casa, porque meu bispo meu rei aqui está cheio de temas aqui. E aqui eu já estaria pior. Dama dele aqui entrando também em E8. E aqui eu fiz um outro lance profilático, né, que foi tirar o rei. Tirei o rei para H8. E aqui ele jogou, acho que foi o primeiro assim erro que me deu uma certo tipo de vantagem aqui na posição. Porque esse lance ele coloca alguns temas que podem ser e vão ser decisivos na partida. Primeiro, que esse bispo aqui ele tá muito chato aqui. É o bispo que está atacando a minha posição. A dama sozinha ela não consegue atacar minha posição. Então já dá a possibilidade de eu trocar o bispo, né? Uma oferta irrecusável, que o bispo vai estar cravado. Então, primeiro, eu tirei a dama dele com o cavalo, e no momento que ele voltou a dama, eu já tinha um lance ganhador, mas eu fiz primeiro bispo para C7. Percebe que a torre está caindo, mas se ele toma a torre, eu tomo o bispo dele e recupero minha torre. E a estrutura dele também fica danificada. E aqui ele jogou recuando o bispo. E aqui eu encontrei um tático que, que eu percebi o tema que a dama dele estava sem casa, né? Percebam que a dama dele nessa posição, essa casa o cavalo controla, essa casa o peão controla, e essas casas aqui vão ser controladas pelo meu bispo agora. Então ele só tem uma casa que é para E1. E aqui eu pensei um pouco e eu encontrei também o tema da sobrecarga da torre. Percebam que essa torre aqui está defendida, parece que está bem defendida, mas eu consigo desviar os defensores dessa torre. Então eu comecei o tático primeiro com torre toma bispo, e ele tomou a torre a minha torre, né, em B1, e eu desviei o último defensor, que é a dama, tomando o cavalo dele e eliminando o defensor também da torre dele. E aqui ele já percebeu o tema, que se ele toma aqui, eu posso até tomar aqui intermediário e depois tomar a torre dele, eu fico com a peça a mais. Mas é que ele tentou forçar um pouco, ele jogou A3 e eu tirei minha dama. E aqui ele não pode jogar B4, porque percebam que minha dama ataca do outro lado do tabuleiro com cheque. E aqui eu ficaria com 2 por 1 e ficaria em uma posição muito confortável mesmo. Então ele jogou A3, eu joguei dama A5 e ele jogou esse lance D5, né? Aceitou que ele tinha perdido a peça. Eu protegi eu primeiro ataquei, tirei o bispo dele, né? Troquei os bispos em G3 e depois que ele tomou, eu protegi meu bispo colocando o meu bispo em uma última casa, que é a casa de D3, que já ataca a torre dele. Aqui eu já poderia até trocar as torres, só que tem um problema aqui que esse rei está muito exposto, esse rei dele. Então, se minhas peças conseguirem passar para a ala do rei, vai ser um mate bem tranquilo até. E então eu resolvi manter as torres. Joguei torre D1. Aqui, se ele avançar ou se ele capturar, ele perde ele perde a proteção aqui, porque esse peão é o que está protegendo a minha dama de passar para o ataque. Vamos supor aqui, se eu jogo aqui, uma linha que poderia se seguir era essa. Toma, toma, toma. E aqui é mate imparável.
Não tem como parar esse mate. Ele até pode tentar postergar aqui, só que é muita peça chegando aqui no ataque. Não vai ter como o rei sobreviver. Então, aqui eu joguei torre para D8. Ele jogou um último lance que foi B4. Eu tomei de dama e aqui ele desistiu. Porque entra o mesmo tema, né? Não tem como, vamos supor que ele faça qualquer lance aqui. Um lance aqui. Não tem como ele sobreviver. Bem que já até mate, né? Mas se ele colocar a dama para cá, por exemplo, não tem como ele também sobreviver. É muita peça chegando. E a torre chega aqui em D5 e não tem como evitar o mate aqui. Pode até dar um cheque aqui. E não tem como evitar o mate aqui em H5. E aqui é checkmate. O rei dele tá trancado. Essa partida eu gostei bastante também. Principalmente quando eu vi o tático, né? Quando eu encontrei o tático. E me dava vantagem. Mas eu gostei também da parte estratégica. Quando ali no meio jogo eu consegui um pequeno ganho estratégico ali para conseguir dominar a coluna C. Esse jogo foi bastante legal também. Joguei contra o Adriano também, um forte jogador. Também de Paraupebas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais essa análise no meu canal. Se inscreva, compartilhem se vocês quiserem, se vocês tiverem gostado do vídeo. E até as próximas análises, até os próximos vídeos. Valeu!